bem-vindo nessa nossa época pascal, em que podemos estar nos preparando para a festa mais importante do cristianismo, que é a Páscoa, onde o Senhor nos redimiu, onde na cruz Ele pagou o preço, onde no Calvário Ele sofreu por nós, onde Ele, por nós, sofreu e pelas suas feridas nós fomos, aleluia, curados em nome de Jesus. E quando Jesus estava para ser preso, nós lemos em Lucas capítulo 22, versículos 50 e 51, um episódio muito triste. A Bíblia fala em Lucas 22, 50. Um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu, basta, e tocando na orelha do homem, o curou. Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, que podemos ter acesso ao trono da graça. Te glorificamos que Tu és o nosso Deus. Te louvamos, Senhor Deus, porque Tu nos redimiste na cruz do Calvário. Vem, Espírito Santo, direcionando a Tua palavra, fazendo-nos ouvir, Senhor Deus, realmente, Pai, na pureza, Senhor Deus, do Teu Evangelho. Precisamos de Ti, Pai. Te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu creio fielmente que toda a palavra de Deus ela é inspirada, e quando Deus ele cita algo na sua palavra, isso não tem só um sentido de ensino em questão histórica, em questão social, mas tem sempre um ensino em questão profética. A palavra de Deus é muito mais profunda do que nós imaginamos. E toda a palavra embutida na Bíblia, ela tem um significado na nossa vida que não é só por um sentido, e sim a Bíblia ela tem o poder de mover no sobrenatural aquilo que você está necessitando hoje. Quando você for ler a sua palavra, quando você lê a Bíblia, independente de qual texto que você tem, o Espírito Santo tem o poder de transformar essa palavra no alimento que você precisa hoje. Eu acho lindo quando nós olhamos a palavra. E a Bíblia diz aqui que quando o Senhor Jesus é para ser preso, um versículo antes, ainda versículo 49, ao verem que aconteceram, os que estavam com Jesus disseram, Senhor, atacaremos com espadas? Os servos de Deus aqui ainda vinculados à antiga aliança, vinculados ao Antigo Testamento, vinculados à lei. E a Bíblia nos mostra de que existem muitas coisas que Deus opera no sobrenatural, também nos acontecimentos do Antigo Testamento, em que Paulo fala que são a sombra das coisas que acontecem. E quando nós estudamos mais a fundo a palavra de Deus, você descobre joias maravilhosas. E aqui é interessante, a Bíblia nos relata que um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Quando olhamos na Bíblia, nós encontramos muitas vezes esse termo ouvir, orelha, ouvir. Em Apocalipse, encontramos mais de 9 vezes quem tem ouvidos, ouça. E nós muitas vezes percebemos o quanto nós cristãos, o nosso ouvido, nós não somos mais os que obedecem, mas somos apenas ouvintes. Não ouvimos mais. E aqui é interessante, nós vemos, aqui existe um soldado. E esse soldado ele recebe uma ordem é de prender o Senhor da vida, o Rei dos Reis, aquele que criou ele. E essa ordem é uma ordem injusta. Essa ordem é uma ordem que vai contra o trono da graça. Essa ordem é uma ordem que entrou no ouvido e em que esse ouvido não obedeceu direito. E a Bíblia fala que quando eles vão prender a Jesus, um servo do Senhor Jesus, ele pega a espada e corta a orelha do servo, do soldado que ia prender Jesus. Esse soldado que não teve autorização, porque o que ele ouviu não era de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Ele ouviu uma ordem que veio do mundo. E essa ordem entrou na sua orelha, entrou no seu ouvido, e era uma ordem que ele não deveria ter ouvido. E a Bíblia diz, aí chega o servo de Jesus, e ele corta a orelha desse soldado. Ou seja, essa orelha, ela não está mais presente. Por quê? Porque ela ouviu errado. Essa orelha foi decepada do corpo, porque ela não teve a audição afinada conforme o Evangelho. Porque essa orelha estava amaldiçoada, ouvindo aquilo que o mundo. Quantas vezes nós ouvimos coisas do mundo? E nós não deveríamos ouvir, não deveríamos permitir que entrasse no nosso coração as coisas do mundo. E aqui ele ouve as coisas do mundo e a orelha é decepada. Quando nós olhamos, na verdade, a antiga aliança, realmente essa era a lei, olho por olho, dente por dente, orelha por orelha.
Mas Jesus, ele não está no Antigo Testamento, ele está na Nova Aliança. O que Jesus faz? Jesus faz e novamente o que ele faz? Ele cura, ele cola, ele restaura a orelha. Nós precisamos que Jesus cure nossa orelha, que ele cure nossos ouvidos, para nós novamente ouvirmos. Eu acho muito maravilhoso quando eu vejo a simbologia disso que aconteceu. Quando nós olhamos ainda, e vamos para João, e João, interessante, ele fala, e ainda ele coloca umas outras conotações a respeito disso. Ele nos mostra ainda que Simão Pedro feriu o servo que se chamava Malco. Então aqui, em primeiro lugar, o nome desse soldado era Malco. Malco significa rei, significa regente, significa autoridade. Esse servo, esse soldado, ele se achava a autoridade. Na verdade, ele estava decepando a orelha do rei dos reis. Mas às vezes nós temos o rei na barriga. E nós não ouvimos mais o rei dos reis. E a Bíblia diz, Jesus diz, Simão Pedro, guarda a espada. O nome Simão significa ouvinte. Jesus chega e muda o nome Simão Pedro. Quando Pedro, ele ataca, ele na verdade é aquele que ouve corretamente. Nós precisamos do nosso ouvido curado, aberto. Jesus, os maiores milagres que Jesus realizava era abrir os olhos, abrir os ouvidos, restaurar a língua. Nós precisamos de uma restauração dos nossos órgãos de comunicação. Jesus chega e diz assim, Efata, abre-te. Irmão, quantos de nós temos nossos órgãos, nossos olhos, nossos ouvidos, nossa língua? Ela foi aprisionada pelo rei desse mundo. E nós muitas vezes não percebemos o que aconteceu aqui. E Jesus chega e diz, Simão Pedro, guarda a espada. No Antigo Testamento, era olho por olho. E Deus, ele cumpre isso. Tanto é que muitas vezes nós não percebemos que existem algumas enfermidades nossas que são causas espirituais, que nós às vezes não percebemos. Toda origem de enfermidade não vem do céu. E existem sintomas, existem coisas que a sua origem. Tem um pastor, ele é médico, ele fez um livro sobre a origem das enfermidades. E às vezes nós não percebemos quanta coisa tem a ver com a amargura no coração, contra a rebelião, quando nós nos rebelamos. E principalmente, a Bíblia fala que espírito de rebelião é pior que feitiçaria. Quando nós nos rebelamos, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. E muitas vezes nós não percebemos que estamos lutando contra Deus. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, a tua luta não é contra teu chefe, não é contra aquela pessoa da esquina, não é contra aquele funcionário, não é contra aquele líder. A nossa luta é espiritual. Nós não precisamos lutar contra a pessoa que está lutando contra nós. Podemos permitir o Espírito Santo agir e Ele vai cuidar disso. Ele vai cuidar dessa situação, porque Deus tem um propósito de nós realmente realizarmos a obra de Cristo. E esse era o propósito de Jesus. E aquele soldado, ele estava desobedecendo, a sua orelha foi decepada. E eu creio que, se isso fosse no mundo visível, teria muito servo de Deus com a orelha decepada nesse mundo. Porque a gente, quanta besteira a gente ouve, porque a gente empresta ouvido para tudo que é coisa. Tem tanta coisa na mídia, tem tanto noticiário, tem tantas palavras feias que entram na nossa mente e nós não percebemos. Nós não percebemos que o inimigo tenta roubar a nossa atenção para nós não sermos abençoados. Quando Deus começa a ministrar nas nossas vidas, há uma mudança. Nós mudamos, o nosso ouvido ele começa a ter um novo padrão. E de repente somos Simão, ouvinte, ou seja, aquele que escuta e obedece. E Deus ele tem um propósito na sua vida. E talvez houve momentos na nossa vida em que nossa orelha também deveria ter sido decepada, porque nós ouvimos ao inimigo, nós ouvimos as intrigas, nós ouvimos as fofocas. Nós ouvimos as coisas que não edificam, coisas que nos fazem falarmos coisas que não engrandecem ao reino, que não enobrecem o evangelho, que não glorificam ao Senhor Jesus.
Nós somos servos da graça. Nós somos habitantes do céu. Nós somos filhos da luz. Nós temos palavra de vida. Nós temos palavras da alegria do Senhor. Nós edificamos, nós encorajamos. Nós não somos acusadores, irmão. O acusador é da concorrência, irmão. Nós somos aqueles que falam do amor. E quantas vezes somos afrontados, pessoas nos humilham, pessoas elas aprontam conosco que nós esquecemos, ouvimos o que o inimigo cochicha no nosso ouvido e começamos a permitir que a nossa língua exale algo que não vem do trono da graça, que não vem da glória, que não vem de Jesus, mas vem do espírito desse mundo. E o maravilhoso é que Jesus ele é tão gracioso, ele novamente ele cola a orelha, ele cura a língua, ele abre os olhos. E quantas vezes nós fomos cegados, quantas vezes nós nos tornamos surdos e mudos e cegos por o Evangelho, porque não permitimos o Espírito Santo mover no sobrenatural. Existe um antídoto maravilhoso, que é a palavra de Deus. E nós precisamos da palavra de Deus traduzida pelo Espírito Santo. Significa que é traduzida no amor, na renúncia e na autoridade da palavra de Deus. E de repente começa a mudar a nossa história. De repente não olhamos mais para a pessoa como nosso inimigo. De repente podemos ter a misericórdia. De repente Jesus, depois que colou a orelha, ele consegue na cruz dizer: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Oh, aleluia! Como é maravilhoso quando o Espírito Santo move no sobrenatural. Nós somos transformados pela palavra. E novamente podemos ouvir. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz à igreja. Nós precisamos ouvir a Deus. Precisamos ouvir a sua palavra. Para que nós possamos ter essa fidelidade. A fidelidade da orelha. Para não ser decepada. Em nome de Jesus. Amém. Oh, glória! Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por este novo dia, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor. Senhor Deus, na cruz do Calvário, Jesus pagou o preço, que hoje nós podemos ser Teus filhos. Que privilégio! Senhor Deus, que nós possamos ter a Tua palavra. Ensina-nos a cada vez mais. Sim, Senhor Deus, nós precisamos desse encontro contigo, para que Tu venhas abrir os nossos ouvidos, para que nós possamos ter o discernimento, saber, Senhor, aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem, para que a gente não se curva ao rei deste mundo, mas sim ao rei dos reis. Senhor, nós queremos obedecer a Ti. Senhor, nos tens dado a Tua palavra, a Tua carta de amor para nós, e perdoa quantas vezes nós não lemos, nós não buscamos na Tua palavra. Senhor Deus, nós não obedecemos porque nós não ouvimos. Senhor, restaura-nos, Senhor. Seja os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, nosso coração. Senhor, nós precisamos de Ti para podermos viver neste mundo, Senhor. Fazer diferença, ser testemunho Teu, Senhor. Ser, Senhor, esse instrumento, Senhor, que brilha, Senhor. O Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Precisamos desse encontro. Cuida de cada um, Senhor, e abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz e obedecer, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Senhor, pagaste um preço tão alto na cruz do Calvário para que hoje nós possamos ser Teus filhos e que realmente que nós podemos fazer valer a pena, Senhor, aquilo que Tu tens feito, que nós hoje somos filhos Teus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, carinho, que não desiste de nós. Sempre podemos chegar de novo na Tua presença. Tu és aquele que nos carrega, Tu és aquele que nos pega pela mão e nos dirige e nos dá um coração obediente, Senhor, sensível àquilo que Tu tens também para o dia de hoje. Esse dia é tão especial, Senhor. Cuida de nós, cuida de cada um, Senhor, proteja e guarda. E nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.